Lucas capítulo 15, versículo 4. A palavra do Senhor fala: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Este texto é bastante conhecido. Lucas capítulo 15 fala de 3 perdas. A primeira perda narrada é de uma ovelha, de um animal. A segunda perda narrada é de uma mulher que tinha 10 moedas e ela perdeu uma. E a terceira perda foi de um pai que tinha 2 filhos, mas um filho se perdeu, pois preferiu sair debaixo da autoridade do pai e se aventurar no mundo. Interessante porque nós podemos olhar e perceber algo, que a primeira perda foi de um animal, a segunda perda foi de uma moeda que contém o valor simbólico, e a terceira perda foi de uma pessoa, de um humano. E eu queria que você refletisse comigo a perda de um animal, de uma ovelha, porque nós somos seres que pertencemos ao mundo animal. Nós temos sensibilidades, nós somos físicos, nós somos constituídos de matéria. Tanto a nossa vida bios, a nossa vida material, física, anatômica, quanto as nossas emoções estão influenciadas por esta matéria. Interessante que a palavra fala que este homem, este pastor, ele perdeu uma ovelha, ele perdeu um animal do seu rebanho, sendo que neste rebanho se tinha 100. O número 100 fala-se de uma totalidade, de uma completude. Ele perdeu uma ovelha. Nós nascemos com potenciais. Nós nascemos com o nosso ego pronto para aflorar, para atingir certas potencialidades. Nós nascemos prontos para alcançarmos níveis maiores na vida, em nossa história. Mas no decorrer de nossa caminhada, vamos tendo perdas. Perdemos inclusive a nossa identidade, aquilo que nós somos. Nós vamos nos desconstruindo. E isto não é culpa nossa, mas da sociedade a qual estamos inseridos. Aquilo a qual você era quando criança já não é mais enquanto adulto. E eu não estou falando no plano espiritual, eu estou falando no plano material, no plano do ser, do existencial. Eu estou falando da sua personalidade, eu estou falando do seu ego, do seu eu, porque perceba que a mulher, ela perdeu uma moeda. Na nossa caminhada nós perdemos valores, nós perdemos símbolos. Os símbolos são importantes, os símbolos são necessários. Pai é um símbolo, mãe é um símbolo.
E a nossa sociedade tem perdido símbolos. Porque quantos jovens já não reconhecem mais o pai como pai, ou a mãe como mãe, valores como justiça, como amor, símbolos preciosos que nós perdemos, mas que devemos encontrar, que devemos procurar, como a mulher, em Lucas capítulo 15 também, que perdeu uma moeda, ela procurou este valor, este símbolo. E aquele pai que perdeu um filho, que pode simbolizar o espiritual, quando nós perdemos uma parte de nós, uma parte de contato com o mundo espiritual. Mas aqui, esta ovelha representa uma perda no campo físico, no campo material, porque nós vamos nos desconstruindo. Este homem, ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. E quando nós perdemos uma ovelha de 100, nós não estamos completos. Uma das razões para alguém se tornar louco é ele fragmentar o ego, ele fragmentar o eu. É como se ele fosse perdido em partes. Ele não é completo, ele se sente vazio. Ele se sente aquela pessoa que não sabe lidar com a realidade. Perceba que nós precisamos lidar com a realidade, lidar com o real. Mas no decorrer de nossas vidas vamos perdendo quem nós somos para nos adaptar com esse real. Interessante é que nós vamos sendo mutilados, nos tornando deficientes. E quando percebemos, vamos perdendo tantas partes de nós mesmos, que lá na frente já não somos mais aquelas pessoas, ou já não somos mais aquele menino ou aquela menina que começou a caminhada. Porque nascemos de Deus de uma forma completa, nascemos de Deus com a capacidade para sermos as melhores pessoas, mas vamos perdendo-nos no meio do caminho. Este homem perdeu uma ovelha, e talvez nós tenhamos perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovelhas, e já não somos mais aquilo a qual nascemos para ser. Agostinho, ele fala que não existe mal, o que existe é um bem degradado. Eu te explico melhor isso. Você olha para um igarapé poluído, não existe uma água poluída como criação própria. A água, ela não nasce poluída por si mesma. O mal, ele não nasce por si mesmo. O mal é um bem degradado, é um bem que sofreu poluição. Como a água nasce de uma forma límpida, de uma forma potável, mas ela vai no transcurso do tempo passando por igarapés poluídos, ou melhor, vai passando por cursos que as pessoas lançam lixos, lançam entulhos, e quando chega em uma determinada parte, você olha para aquela água, ela está toda poluída, mas ela não nasceu na fonte poluída, ela foi sendo degradada. Da mesma forma, é o mal que você olha em uma pessoa. O mal não foi algo criado por aquela pessoa, mas aquela pessoa nasceu com um bem, mas no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, ela foi sendo poluída, ela foi sendo degradada, ela foi sendo entulhada com lixos, e que agora você olha para ela e percebe que as obras desta pessoa está cheirando mal, está fétida. Olha para as obras dessa pessoa e percebe que ela não é mais a mesma, mas quando criança, ela nascera límpida, ela nasceu com as ovelhas, ela nasceu com os projetos de Deus, ela nasceu com potencialidades para ser uma excelente pessoa, mas no decorrer da vida ela foi perdendo parte da identidade que ela deveria firmar. Nós perdemos a nossa inocência, nós perdemos as nossas características mais valiosas, perdemos o nosso caráter,
Perdemos até as nossas boas obras que sonhávamos enquanto crianças. Parece que no decorrer do tempo, como o igarapé, ele se torna poluído. Quanto mais ele passa por certas regiões, mais ele se torna poluído. Parece que quanto mais nós vivemos, mais perdemos características iniciais que tínhamos. E alguém olha para você e diz: parece que você mudou, parece que você não é mais o mesmo, algo na tua vida está diferente. E você vai se perdendo em meio às adversidades, vai se perdendo em meio às frustrações, às decepções, às traições, vai se perdendo em meio a tudo isso que o mundo lança contra você. E uma hora você olha para dentro de si e percebe: eu já não sou mais completo. E o teu ego se torna fragmentado, o teu ego se torna atingido, o teu eu já não é mais o mesmo. Você até tenta proteger esse eu com máscaras, com falsidades, mas isso já não é mais o suficiente, porque você agora já não se percebe quem é, já não se percebe como está agindo, mas você está se degradando, porque nós vamos perdendo a nossa essência, perdendo aquilo que Deus plantara em nossos corações. Agostinho ele fala que nós devemos nos encontrar com Deus dentro de nós mesmos. Sabe uma razão para você voltar a se encontrar com a sua mãe? É o mergulho na sua infância. Sabe uma razão para você se encontrar com Deus? É um mergulho no seu interior. Alguém vai dizer: mas é necessário nós matarmos o nosso eu. Não, a Bíblia não fala que nós devemos matar o nosso eu. Quando o Senhor Jesus fala que nós devemos renunciar à nossa vida, Ele não está falando do eu. Existe uma diferença entre vida e eu. A vida, ela envolve toda a tua história, o ambiente que você está inserido. É exatamente a vida que te corrompe, a vida bios, as necessidades, as frustrações, as decepções, o lidar com a realidade faz você vender os teus valores, faz você perder a tua essência. Mas é necessário recuperar o ego, recuperar o eu. Alguém vai dizer: não, é necessário o ser humano negar o eu. Não, a Bíblia não fala que nós devemos negar o nosso eu, mas restaurá-lo. Porque o teu eu, o teu ego, ele fora formado por Deus, planejado por Deus, mas no decorrer da tua vida, você foi perdendo parte dele, você foi negociando, você foi repartindo, fragmentando, e agora você se perdeu na vida. E a palavra fala que este pastor, ele perdeu uma ovelha, de 100 perdera uma ovelha. Mas este pastor, ele se deu conta da importância de uma ovelha. Existem potencialidades em você que vai se perdendo, essências em você que foram se perdendo, obras em você que foi se perdendo. E agora é necessário recuperar a sua identidade. Porque, olha aqui para mim, se o pastor perdesse uma ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4 ovelhas, se ele perdesse as 100 ovelhas, ele já não seria mais pastor. Ele já não seria mais alguém que nasceu com aquele propósito para cuidar das ovelhas. Se ele não tivesse nenhuma ovelha, ele já não seria mais aquilo que ele deveria ser.
Nós vamos abrindo mão de certas coisas em nossas vidas. Nós vamos abrindo mão daquilo que Deus colocou diante de nós. Daqui a pouco nós vamos abrindo a porteira e perdemos a nossa identidade, porque vamos abrindo mão daquilo que é importante, abrindo mão daquilo que é o básico em nossas vidas. Se de repente você está perdendo o que Deus sonhou para você, para a sua vida bios, se de repente você está perdendo coisas importantes na vida material, você já não se domina mais. Quem era o gadareno senão um homem louco que perdera até o pensamento? Existem pessoas que perdem até o pensamento, perdem as emoções, perdem os sentimentos, perdem amigos, perdem a família. Existem pessoas que perdem tudo na vida e elas se tornam ocas. O homem oco, o homem vazio, o homem que amanhece o dia e já não sabe mais quem é, porque ele fora retrocedendo e perdendo, abrindo mão daquilo que é importante. Este homem perdeu uma ovelha e foi atrás dessa única ovelha, porque ele sabia que na vida nós não podemos perder aquilo que é importante. Não perca o teu pensamento, não perca as tuas emoções, não perca os teus sentimentos, não perca aquilo que é importante na tua vida. Ah, mas pelo trabalho eu estou perdendo amigos. Não perca. Pelo trabalho eu estou perdendo o meu casamento. Não perca. Pelo trabalho eu estou perdendo o meu convívio com os meus filhos. Ora, não perca isso. Você já não conversa mais, você já não se senta mais com as pessoas que você ama para dialogar, porque você vai se alejando. É como se o filho chegasse com você e dissesse: pai, eu quero conversar contigo, mãe, eu quero conversar contigo, eu não tenho tempo. Porque aquilo que é importante na tua vida, na tua história, naquilo que é palpável, naquilo que é material, você troca, negocia pelo salário. Quantas pessoas estão me olhando agora que já negociaram família, já negociaram paixões, já negociaram sonhos e projetos, sentimentos e até pensamentos por outras coisas. Foi um descuido deste pastor e a ovelha se perdeu. E a ovelha estava em uma outra posição, em uma posição que não era a dela. Por um descuido nós perdemos coisas em nossas vidas. A palavra fala que nós devemos vigiar. Tão importante quanto a oração é a vigilância. Davi, ele perdeu tantas coisas porque não vigiou. Na palavra de Deus nós encontramos homens que perderam coisas importantes porque não vigiaram. Nós não vigiamos os nossos pensamentos, nós não vigiamos as nossas emoções, nós não vigiamos o nosso coração. Aliás, tem pessoas perdendo até o coração. Sabe, existem pequenas ovelhas dentro de você, do teu rebanho. Existem coisas importantes que te fazem ser quem você é, mas que você não vigia, você não tem dado a devida importância, e logo você vai perdendo isso, e uma hora você olha para a vida e diz: eu estou incompleto, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu já não sou mais quem eu era, porque você fora perdendo tudo por falta de vigilância. Mas a palavra fala que esse pastor, ele foi atrás daquilo que ele perdeu. A palavra fala em restituição. Restituir a tua história, restituir a tua vida. Não sei por quanto tempo você se aleijou, não sei por quanto tempo você se tornou deficiente, ao ponto que perdera aquilo que é importante.
Agora Deus te chama para você, como este pastor, ir na tua vida bios, ir na tua vida material, procurar aquilo que você tem perdido. Se você tem perdido a sua família, se você tem perdido o seu coração, se você tem perdido a sua honra, se você tem perdido a sua dignidade, se você tem perdido os seus sonhos, se você tem perdido os seus projetos, se você tem perdido a sua personalidade, se você tem perdido aquilo que Deus te entregou, hoje é dia de você procurar. Não perca nada, não perca nada, não deixe nada ao léu, ao à toa, entregue ao acaso. A palavra fala que Moisés não negociou com Faraó nada. Ele disse: nenhuma unha ficará no Egito. E nós negociamos coisas importantes em nossas vidas, perdemos aquilo que é de mais valor: paz, saúde, alegria, felicidade, coisas tão preciosas como uma boa amizade, e vamos nos corrompendo, e vamos nos destruindo. E a palavra fala que este homem, ele procurou, dizendo a palavra no versículo 4: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Na vida nós temos vários focos, e algumas vezes o nosso foco pode estar exageradamente em algo que não é tão importante. Este homem, ele tinha o foco talvez em algumas outras coisas, e por um momento ele se descuidou. A palavra fala que ele perdeu uma ovelha. Por um momento ele não vigiou, talvez, o cercado, e aquela ovelha escapou. Porque na vida nós temos vários focos. Uma hora você está focado no trabalho, uma hora você está focado nos estudos, uma hora você está focado na internet, mas nós temos vários focos. Chega um momento que é necessário nós deixarmos tudo de lado e focar naquilo que é importante. Quer um exemplo disso? Enquanto sociedade, nós estávamos focados em tantas coisas. Vamos construir a Arena da Amazônia, vamos investir 600 mil reais por mês para manter algo que se tornou um elefante branco. Todo mês vamos investir 600 mil reais. Vamos construir um aeroporto melhor, vamos investir nos centros de convenções. Os hospitais? Não é necessário. Resultado: quando veio a pandemia, nós deixamos o foco em tudo. Parou o esporte, parou a indústria, parou o comércio, e todo mundo focou na saúde. Aí as pessoas perceberam o valor da saúde, daquilo que é importante. Às vezes nós focamos tanto no trabalho, focamos tanto nos estudos, focamos tanto em coisas que são passageiras e não tão úteis assim, e esquecemos os nossos filhos, esquecemos a nossa família, esquecemos as nossas amizades, esquecemos aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que realmente tem valor, porque aquilo que tem preço não tem valor. Quanto vale o teu filho? Você venderia o teu filho? Aí você vai me dizer: não, eu nunca venderia o meu filho. Não, mas eu te pago 2 milhões de reais. Não, eu não vendo o meu filho. Aliás, se você disser eu vendo, é porque você não é uma boa mãe ou um bom pai. Mas aquele que é um bom pai ou uma boa mãe vai dizer: não, meu filho não tem preço. Perceba que aquilo que não tem preço tem valor. A tua casa vale quantos? Minha casa vale 150 mil reais. Você vende? Não, eu gosto dela, mas se eu te pagar 300 mil reais, você vende? Sim, aí eu posso vender. Porque aquilo que tem preço não tem valor. O dinheiro pode comprar.
E nós vivemos a vida impregnados, focando naquilo que tem preço, e esquecemos aquilo que tem valor. Esquecemos aquilo que é mais importante. Esquecemos aquilo que está conosco em todas as fases de nossas vidas. E este pastor, ele voltou o foco para aquela ovelha importante. Da mesma forma, às vezes, nós não nos damos conta que estamos perdendo algo valioso em nossas vidas. E é necessário um choque de realidade. É necessário um momento que a gente percebe algo não está correto. E de repente a gente começa a voltar-se para olhar para aquilo que é importante. A palavra fala que ele deixou as 99 no deserto, ou lá, naquele local, no pasto, e foi atrás da única ovelha que estava perdida. Talvez hoje você esteja pensando em tantas coisas, que ainda não se deu conta que você está perdendo muitas coisas importantes na sua vida. E eu não estou falando do lado espiritual, porque isso eu pretendo pregar nos próximos domingos. Eu quero falar exatamente de coisas materiais que você está perdendo, de coisas que fazem você se tornar quem você é. Você está perdendo talvez os pensamentos pelas preocupações desta vida. Você está perdendo a paz porque já não consegue mais dormir de tantas preocupações e ansiedade. Você está perdendo bons relacionamentos. Você está perdendo uma ligação com a família. Você está perdendo os sonhos e os projetos porque as pessoas estão te suprimindo, estão te aleijando, estão tirando de você aquele impulso, aquela motivação, o ânimo. Você não tem mais o ânimo. Tudo você está perdendo. E parece que você está incompleto. Você já não é mais aquele homem de antes, você já não é mais aquela mulher de antes. Porque alguma coisa se deteriorou, alguma coisa degradou-se em você. Sabe aquele igarapé que saiu límpido da fonte, mas que no meio do caminho tantos entulhos fez ele perder a limpidez. Já não se tornou mais potável, se tornou contaminado. E talvez você tenha se tornado alguém contaminado. Você já não flui mais como um rio límpido para abençoar outras pessoas. Os teus filhos estão absorvendo de você sujeira. Os teus filhos estão absorvendo de você maus comportamentos. Os teus filhos estão absorvendo de você palavrões, xingamentos, brigas, discussões. Porque você se tornou alguém desagradável, degradado. Aquele homem ou aquela mulher de antes já não é mais. E agora, aquilo que está poluído em você, polui outras pessoas, inclusive a tua família. Se tornou alguém mal-humorado, alguém que chega em casa e já se sente o peso. No ônibus, você já exala aquela negatividade. Você sabe, existem pessoas que têm uma negatividade. Elas têm uma energia tão para baixo. Ninguém pode contar os sonhos para elas. Nem os filhos podem sonhar perto dessa pessoa que ela coloca para baixo. Ela é alguém que degrada, porque ela já é um igarapé poluído. Ela já é uma água poluída. Ela é alguém que perdera tudo, perdera todas as ovelhas, e agora ela está fazendo com que os outros percam também. Porque essa pessoa não vigiou. Você já não é mais modelo de alguém completo, de alguém íntegro. A palavra integridade fala de alguém que não se perdeu. Não, eu já não sou mais íntegro, porque eu perco
algumas coisas na minha vida. Aliás, eu perdi algumas coisas na minha vida. E eu tenho meu jeitinho brasileiro, eu sou corrupto, eu minto. E aí você mente, o seu filho vai aprendendo a mentira. Você engana e o seu filho vai aprendendo o engano. Porque você não é íntegro, você é uma alma incompleta, uma alma vazia. Eu falo você, mas é uma força de expressão. Não quero me referir a quem está me olhando agora. Mas talvez essa palavra sirva para você ou para você que aqui está. O que você tem perdido? Eu quero encerrar dizendo que o filho pródigo, ele se tornou pastor de porcos. Quando nós vamos perdendo as ovelhas, nós nos tornamos pastores não mais de ovelhas, mas pastores de porcos. Sabe, você olha para aquele pasto e vê várias ovelhas, você olha para aquela pessoa e percebe boas obras, porque ovelha representa boas obras, ovelha representa aquilo que agrada a Deus. Ovelha representa pureza, mas você olha para a vida de alguém, ela não tem mais pureza, ela não tem mais boas obras, porque ela perdera tudo isso. Ela se tornou alguém degradado, ou alguém que se perdera no meio do caminho. E aí vai entrando no curral desta pessoa os porcos. E você percebe somente mais obras, gracejos, xistes, xingamentos, palavrões, engano, mentira, deturpações, inveja, dissensões, falcatruas, corrupções, ausência de amor. Você olha e vê o pasto cheio de porcos. A palavra fala que o filho pródigo, ele foi lidar com os porcos. Lucas capítulo 15 fala de um pastor que lidava com ovelhas, mas se ele não fosse atrás dessa única ovelha, se ele dissesse, é só uma ovelha, daqui a pouco, segunda ovelha, daqui a pouco, terceira ovelha, daqui a pouco, a quarta ovelha, daqui a pouco já não tinha mais ovelha, daqui a pouco já não tinha mais pureza na vida dele, porque o pasto dele se tornara lugar de porcos. Se não tem ovelhas, terão os porcos. Se não tem a pureza de Deus na tua vida, as más obras irão se apossar de você. Ou nós temos as obras do Espírito, ou nós temos as obras da carne. O que nós pastoreamos, o que nós coordenamos, o que nós alimentamos. A palavra fala que o filho pródigo alimentou porcos, porque ele deixou de ser pastor de ovelhas. Nós podemos nos tornar pastores de porcos, alimentar uma maldade dentro de nós. A palavra fala: livrai-me do mal, livrai-me de ser maligno. E existem oportunidades de você olhar para dentro de si, como diz Agostinho, e procurar voltar para o seu interior, procurar retornar para a tua essência. A palavra fala que o reino de Deus pertence às crianças, porque o marco inicial da tua vida, onde sai uma água límpida, uma água pura, é da fase de criança. Lembra que quando você era criança, você não era um sujeito incompleto, vazio. Você não era um sujeito que talvez você olhe para mim hoje e diga: eu me perdi. Eu perdi a inocência, eu perdi a minha essência, eu perdi a minha humanidade, eu perdi as minhas boas obras, eu perdi tudo aquilo que eu sonhava ser. E Deus hoje está te chamando
Nasça de novo. Talvez você não possa mudar quem você é hoje pela tua vida bios, pela tua vida material, porque você já se construiu desta forma. Mas Deus fala do novo nascimento, de voltar à inocência,